Irmãos, você pode se assentar. Amém. Antes de nós começarmos, eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que isso todo mundo faz quando chega final de ano, né? Quem esse ano aqui no final de ano pegou umas férias coletivas, uns dias de descanso, em vez de descansar, limpou sua casa, limpou seu quintal, organizou tudo? Muita gente, né? Quando nós não fazemos isso, né, a sujeira toma conta. Então, lá em casa, esse final de ano, nós pegamos férias coletivas, né, Edmar? E nossa viagem foi do porto da cozinha para o quintal, né? E daí, nós resolvemos fazer uma limpeza no quintal. Faz um ano que a gente não limpava o quintal. Meus irmãos, foi muita sujeira. Foi muita tranqueira, muito entulho que a gente vai deixando. A gente vai deixando, que a gente vai deixando, que a gente vai deixando. E fazendo isso, limpando o quintal e vendo, né, toda aquela bagunça, eu falava, meu Deus, da onde que pareceu tanta coisa? Da onde que a gente entulha tanta coisa? Não só no quintal, às vezes dentro de casa. Quem aí não tem aquele quartinho que a gente chama o quarto da bagunça? Quando você vai arrumar, tira caixas e caixas e mais caixas de coisas. E limpando o quintal, o Senhor me levou a refletir numa palavra que eu quero trazer hoje para nós nessa noite. Que para que o nosso quintal, para que a nossa casa vire um entulho de sujeira, para que vire o caos, não precisa fazer nada. É só você deixar. Deixa de pegar um lixo aqui, deixa de pegar outro ali, deixa de guardar uma coisa aqui. E para virar um caos de sujeira não custa nada. Pode deixar que se vira sozinho. Mas, para que a nossa casa fique limpa, fique cheirosa, para que o nosso quintal fique arrumado. Meu quintal parece até que dobrou de tamanho. Estava feio o negócio. Caiu um galho de abacate com a ventania, estava lá o galho de abacate, estava tudo. Aí até, o Vitor Hugo até falou assim para mim, nossa, parece até que o quintal ficou maior. É porque a sujeira atrapalhava de ver a beleza do quintal. Mas para isso exigiu esforço. Exigiu a gente pôr a mão na massa. Se bem que a gente não fez tanto esforço assim, que daí a gente contratou uma pessoa para ajudar. Mas o Senhor me levou a refletir, dizendo para mim que ao longo do tempo nós vamos deixando coisas entulhares em nosso coração, em nossa vida. E nós vamos deixando e deixando e deixando, porque é fácil. Mas se nós queremos ver a limpeza, se nós queremos ver nossa casa limpa, há esforço da nossa parte. E muitas vezes nós não queremos ter esse esforço. Então eu queria que você gravasse isso nessa noite, para que a sua casa vire o caos, não faça nada. Mas se você quer ver ela organizada, pague um preço, tenha um esforço de buscar, de fazer, de limpar, de restaurar, de fazer o que é preciso. E todos nós gostamos de casa limpa, todos nós gostamos de quintal limpo, todos nós quando passamos na frente de uma casa que está grama parada, tudo bonitinho, você até fica admirando. Mas quando passamos em frente a uma casa onde as ervas daninhas cresceram, o mato está ali, está até secando e está subindo pelas janelas, aí nós olhamos falando, meu Deus, que casa feia, que casa horrorosa. E muitas vezes, irmãos, nós temos deixado isso crescer em nossa vida, em nossa casa. E eu digo isso, nossa casa, nosso coração. Então eu queria trazer essa palavra para nós nessa noite. Eu queria ler um versículo com você. E depois nós vamos meditar um pouquinho e no final nós vamos aplicar este versículo aqui nas nossas vidas. Então eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 18. Capítulo 15, versículo 8.
Lucas 15, versículo 8. A palavra do Senhor fala assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Nós vamos ficar com o primeiro versículo que lemos, versículo 8, que diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, não varre a casa, não a procura diligentemente até encontrá-la? Quando nós lemos esse texto aqui, nós vamos logo pensando: ela perdeu uma coisa muito importante, muito valiosa, que era uma das suas dracmas, e aquilo tinha muito valor para ela, e era honroso ela mostrar aquilo, e o motivo dela perder a sua dracma, uma de suas dracmas, era motivo de desonra para ela, de desleixo para ela, de perder aquilo que fazia parte do seu tesouro, do seu dote. E quando eu li esse versículo aqui, o Senhor me levou a esse versículo, depois que eu estava lá vendo o quintal. E o Senhor falou assim para mim que essa mulher, mesmo ela tendo coisas tão preciosas, ela perdeu uma no meio da bagunça. Porque a palavra do Senhor fala para nós que ela acendeu a candeia, que ela varreu a casa e buscou diligentemente, com diligência, com afinco, procurou aquela dracma que ela tinha perdido. Então alguma coisa estava suja, bagunçada, onde ela precisou arrumar, varrer, acender a luz para que ela pudesse achar aquilo que ela tinha perdido. E que nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo vá ministrando em nosso coração o que foi que ao longo desse tempo de mais precioso nós perdemos, no meio da sujeira que nós deixamos entrar em nosso coração e se perdeu no meio de tudo isso. Que em nome de Jesus agora o Espírito Santo venha trazer a tua mente, venha trazer a minha mente, aquilo que nós perdemos de mais precioso. Mas eu quero dizer para você que assim como essa mulher achou e festejou com suas amigas aquilo que ela tinha perdido, nessa noite o Senhor quer convidar você a encontrar aqui, aos pés dele, aquilo de mais valioso que você perdeu ao longo desse tempo. E dizer a você que há tempo de você acender a candeia, de você varrer a casa e de você achar aquilo que se perdeu. Então, amados, nós limpamos o quintal. Mas se nós não o mantermos, durante esse ano de 2024, final de 2024, nós vamos ter que limpar tudo de novo. Porque quando nós não mantemos limpo, quando nós não fazemos isso todos os dias, diariamente, a poeira vai se acumular, a poluição vai vir na pintura da sua casa, né? Vai se tornar uma pintura opaca, suja. O lixo vai se acumular no seu quintal. Vai surgir insetos. Vai surgir as ervas daninhas no seu quintal. Se você tiver uma terrinha ali e você não cuidar, não limpar, não carpir, não cuidar ali, a erva daninha vai crescer. E aquela beleza de você olhar e ver tudo arrumadinho, tudo limpinho, se não cuidar com o tempo, vai dar lugar de novo à feiura do abandono. E da mesma forma é conosco. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós amamos o Senhor e depositamos no altar dele a nossa vida, o Senhor faz tudo novo. Ele vem e nos transforma, nós somos nova criatura. Mas com o passar do tempo, se nós não cuidarmos de mais precioso o Senhor tem nos dado, que é a salvação, que é o Espírito Santo, nós vamos também perdendo. Quando nós acumulamos o lixo no nosso coração, o Espírito Santo não tem mais prazer de morar numa casa suja. E a palavra do Senhor diz que nós somos morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo não faz morada no lugar fedido, sujo, bagunçado. E muitas vezes nós estamos por fora bem bonitinhos, como às vezes nós vemos alguma casa muito bonita por fora, mas por dentro, uma sujeira, um caos. E muitas vezes nós também somos assim. Por fora, como diz o ditado popular, bela viola. E por dentro um pão bolorento. Muitas vezes nós somos o que o versículo da palavra do Senhor nos fala, que nós somos sepulcros caiados. Que por fora estamos bonitos, lavadinhos, limpinhos, mas por dentro há ossos secos.
não há mais nada. É preciso limpar a nossa casa, é preciso ter esse trabalho de limpar o nosso coração. E se nós formos ver não só o nosso coração, mas a nossa casa, a família, se a cada dia nós não cuidarmos, não regarmos, também vão se perdendo os valores no meio da família, o amor, o carinho, o companheirismo. Tudo isso vai se perdendo, porque nós não cuidamos, nós não limpamos, nós não damos aquele brilho diário. Se você gosta de flor, você tem que aguar sua flor todos os dias. Tem flores que às vezes 3 vezes por semana, senão ela morre afogada. Não pode molhar muito, que às vezes ela encharca a raiz e morre. Mas ela precisa ser regada regularmente. Assim também é na nossa casa, é na nossa família, é com os nossos filhos, é com o nosso esposo, com a nossa esposa, é com o nosso pai, com a nossa mãe, é com o nosso irmão, é com o nosso avô, com a nossa avó. Eu quero dizer uma coisa para você: tenha paciência. Paciência com teu pai, com tua mãe, com os teus avós. Porque um dia eles tiveram paciência com você. Em pegar na tua mão, te ensinar a andar. Te ensinar a falar. Te limpar. Te dar de comer. Então tenhamos paciência com eles. Quando pedirem, me ajuda, me ensina. Um dia eles tiveram paciência com a gente. Vamos fechar esse parágrafo aqui, vamos lá. A Bíblia fala para nós que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos a habitação do próprio Deus. Tem um cântico que fala assim: eu quero ser a tua casa favorita, eu quero ser o teu altar. E ela começa dizendo assim: encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Será que o Senhor tem olhado para nós e tem encontrado algo de valor? E tem feito do nosso coração essa morada, essa casa favorita? Será que a sujeira que nós estamos acumulando no nosso coração no dia a dia, com tantas coisas que vêm diante de nós e com tantas coisas que nós dizemos assim, tem nada a ver, não tem nada a ver. Será que nós não estamos sujando a casa favorita de Deus? O Senhor não mora no meio da sujeira. O Senhor não faz parede meia com o diabo. O Senhor não faz parede meia com o pecado. Nós precisamos limpar o nosso coração. Nós precisamos tirar a sujeirinha. Nós precisamos varrer, arrastar, varrer as teias de aranhas. Nós não podemos jogar para debaixo do tapete. Nós devemos tirar para fora toda a sujeira que às vezes vem se acumulando em nossa vida, vem se acumulando em nosso coração. Às vezes é uma palavra que você ouviu aqui, que te gerou uma raizinha de amargura, e que se você não cuidar vai gerar um rancor, e vai enraizar em teu coração, e vai ficar aquela raiz de amargura. Não deixa acumular no teu coração o ódio. Não deixa acumular no teu coração a tristeza. Não deixa acumular no teu coração o rancor. Não deixa acumular no teu coração o orgulho. Não deixa acumular no teu coração a vaidade. Não deixa acumular no teu coração a frieza. Mas vai limpando, pedindo ao Espírito Santo, me ajuda, eu preciso limpar todos os cantos do meu coração, para que eu seja a casa favorita do Senhor. E para nós limparmos a nossa casa, nós temos que deixar. Como Paulo disse, nós temos que deixar tudo aquilo que nos atrapalha de nós corrermos a carreira que está proposta para nós. A palavra do Senhor vai nos dizer que um corredor, para ele correr, ele tem que estar com as vestimentas certas, ele se despoja de tudo aquilo que o atrapalha. Nós não podemos correr uma maratona com uma blusa de inverno num calor de 40 graus. Nós temos que estar com as vestimentas certas. Então nós temos que nos despir de tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Que tem nos atrapalhado de caminhar diante do Senhor, de ter a nossa casa limpa. E uma das coisas terríveis hoje em dia, que tem entrado sorrateiramente em nossa casa, sorrateiramente em nossa família, e sorrateiramente em nossos ouvidos, é a imoralidade. Quando nós falamos da imoralidade, é contra o nosso próprio corpo, contra a casa favorita de Deus.
Toda vez que eu peco, toda vez que a imoralidade toma conta de mim, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca, das minhas mãos, eu estou pecando contra a casa favorita do Pai, contra a morada do Espírito Santo. E hoje em dia nós não podemos julgar a moralidade pelo que nós vemos. A televisão, ela tem nos jogado tanta imoralidade, e está tão deturpado os valores, que o certo é errado, o errado é certo, que muitas vezes as pessoas começam a assistir e começam a ouvir e começam a achar que o errado está normal. Não está normal. Tudo que vai contra a palavra do Senhor não é normal. A palavra do Senhor é a verdade. Passa terra, passa céu, passa tudo, passa governos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, porque é a verdade. Então que possamos não nos levar pelo que a mídia diz, pelo que os outros diz que é moral, que é certo, mas vamos nos levar pelo que a palavra diz que é certo e moral para as nossas vidas, e não pequemos contra o templo do Espírito Santo, contra a casa favorita do Senhor, né? Muitas vezes a imoralidade vem pela televisão, que promove todo tipo de imoralidade. E parece que a sociedade está chegando a um ponto tão amoral, que a perversão tomou conta de tantas coisas, que muitas vezes você vai falar e parece que você que é o errado, que é o bicho de 7 cabeças, né? De tão tamanha está a imoralidade através disso. E muitas vezes quando nós ficamos nas rodinhas de amigos, de colegas de trabalho, de colegas de faculdade, da família que às vezes não conhece o Senhor, com piadas torpes, com palavras de baixo calão, e nós estamos contaminando os nossos ouvidos ali, e estamos ali olhando e escutando, até chegarmos ao ponto de acharmos até engraçado o que está sendo falado. A palavra do Senhor nos adverte, em 1 Coríntios 15:33, dizendo assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E no Salmo de número 1, a palavra do Senhor também vai nos orientar, dizendo assim que é bem-aventurado a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra do Senhor nos adverte para nós não fazermos isso, para nós não contaminarmos os nossos ouvidos, não contaminarmos o templo do Espírito Santo. E uma da sujeira que vem sorrateiramente em nossas vidas e tem muitas vezes sujado nosso coração e tem nos levado por um caminho totalmente errado, é o engano. E nós temos que limpar a nossa casa, o nosso coração do engano. E um dos maiores enganos que Satanás tem lançado no coração do homem é dizer para você assim: tem nada a ver. Você é forte, só um golinho. Capaz, isso não vai te pegar. Amados, ele é mentiroso desde o princípio. Ali no Éden, ele chegou para Eva e falou assim: foi assim que Deus disse? E depois disse para Eva assim: não, certamente vocês não vão morrer. Capaz. E muitas vezes Satanás vem com a mesma mentira em nossas vidas. Não tem nada a ver. Isso aí não, dentro da sua casa pode. Não tem nada a ver, ninguém está vendo. E Satanás tem sorrateiramente enganado a muitos de nós, assim como ele enganou Eva. E o pecado tem cegado o entendimento de muitas pessoas e tem sujado o lugar da habitação de Deus, tem sujado o lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. O engano muitas vezes nos leva a ter uma vida cristã sem compromisso, sem dar testemunho, sem nos preocuparmos em discipular, servir ao Senhor e fazer o que o Senhor nos disse, e de fazer discípulos. E muitas vezes a nossa casa está tão suja, que as pessoas olham para nós e elas não querem servir o mesmo Deus que nós servimos. Porque o testemunho que damos não é um testemunho coerente daquilo que nós falamos. Nós temos que cuidar com aquilo que nós falamos, porque nós temos que viver aquilo que falamos. Nós temos que refletir aquilo que nós falamos.
Nós não podemos dizer não faça se eu faço. Não diga se eu digo. Nós precisamos cuidar com o nosso testemunho, porque as nossas atitudes, as nossas palavras e o nosso testemunho fala muito mais alto. Muito mais alto. E ecoa por gerações. Então nós temos que tomar cuidado de nós vivermos essa vida muitas vezes sem compromisso com o Senhor. E nós temos que parar de andar segundo a nossa própria vontade. E andarmos segundo a vontade do Senhor. Lohana leu um versículo aqui dizendo que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. O quê? Que outras coisas? O que diz antes desse versículo? Nós não precisamos ficar preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com nada. Busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós invertemos e nós buscamos primeiro todas as outras coisas. E nós queremos que o reino de Deus seja acrescentado em nossa vida. Muitas vezes nós vivemos uma semana totalmente fora da palavra, totalmente longe do Senhor. E quando a gente chega aqui na igreja, a gente quer que o reino do Senhor venha sobre as nossas vidas. Não acontecerá. Não acontecerá. Nós temos que buscar cada dia, buscar no secreto. Se você quer viver coisas grandiosas, se você quer viver coisas maravilhosas, experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus, comece no seu secreto. A palavra do Senhor diz que aquele que te vê em secreto, teu Pai que te vê em secreto, é aquele que te recompensa no público. Você só vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida em 2024 ou em qualquer ano que você estiver. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus ali no seu secreto. É todo dia, irmãos, é todo dia, é todo dia, é todo dia. É todo dia. Quando nós oramos, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não nos ensinou assim: o pão nosso de todos os dias enquanto vivermos nessa terra nos dá. Não, de cada dia, é todo dia. Temos que buscar o pão, não só o pão terreno que nos alimenta, mas o pão do céu. O pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus, todos os dias, para estarmos nos alimentando, para estarmos crescendo, para termos comunhão com Ele, para que o lixo da humanidade não venha contaminar o nosso coração, contaminar a nossa casa. O que você tem feito com o tempo que você tem? Uma das maiores frases que nós ouvimos hoje em dia é assim: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Nós temos 24 horas, mas nós não temos tempo. O tempo é nós que fazemos. O tempo é nós que otimizamos ele para estarmos usando da melhor maneira possível. Pega lá o seu dia, o que você faz, que hora você levanta e qual é a sua rotina. E dentro dessa sua rotina, procure colocar o seu tempo com Deus. Arrume tempo. Assim como nós arrumamos tempo para fazer a unha, o cabelo, a faxina, lavar o carro, arrume o tempo para falar com Deus. Porque Ele está todos os dias ali esperando. Nós até fizemos uma analogia um dia aqui no discipulado, falando assim que o pastor, ele está aqui todos os dias no discipulado. E os discipuladores também, que dão os outros discipulados, estão aqui todos os dias do seu discipulado. Estão aqui, esperando você chegar. E da mesma forma é o Senhor Jesus, está ali todos os dias, esperando você chegar até Ele. Se você quer aprender, você vem no discipulado. A obrigação do pastor que ele está aqui para fazer, a intenção dele, a vontade dele, a disposição dele é ensinar. Mas para aprender você tem que vir. E da mesma forma, o Senhor Jesus está ali para nos ensinar, mas nós temos que vir até Ele para poder aprender. Nós temos que ler a palavra, nós temos que comer a palavra, se nós queremos conhecer o Senhor Jesus. Paulo, lá em Romanos 12, 2, fala assim para nós: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Certamente Paulo, quando ele deixou essa palavra para nós,
Ele sabia que nós somos fracos e temos a tendência pecaminosa, nossa natureza pecaminosa tem a tendência de nos tornar mais tolerantes com o pecado e com o embaraço que é colocado dia a dia diante de nós. Mas Ele, quando disse isso, Ele nos deu o antídoto para isso, para esse veneno perigoso e diabólico que vem todos os dias contaminar a nossa mente. Ele nos diz assim, para nós: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós não nos moldarmos aos padrões deste mundo e quando nós transformarmos pela renovação da nossa mente. E uma outra sujeira muito grande que vem em nosso coração, que nos contamina, que nos enfraquece, que suja a casa favorita do Senhor, é o desânimo. Quantas vezes nós chegamos desanimados, abatidos, mas o desânimo não pode nos contaminar. Uma das piores armas do diabo contra a igreja é o desânimo, porque ele sabe que quando você desanimar, você está sujeito ao esfriamento espiritual. E esfriando espiritualmente, você é vulnerável à imoralidade, ao engano que ele vem trazendo na sua mente. Você é vulnerável para Satanás quando você deixa que o desânimo te esfrie espiritualmente. Põe lá para nós, irmão, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 fala: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus aqui, o autor de Hebreus está nos dizendo, nos alertando, para que nós não deixemos de nos reunir como é costume de alguns. E uma das piores mentiras de Satanás nesse século é: eu não preciso ir à igreja, eu sou igreja em minha casa. Eu não preciso estar junto com ninguém, congregando. Eu sou igreja onde quer que eu estiver, porque eu sou a casa, eu sou a igreja. E essa é uma das maiores mentiras que ele tem lançado e que tem desanimado pessoas, que tem colocado pessoas a ficarem dentro de suas casas, sentadas confortavelmente em seus sofás, e muitas vezes com a live aberta, sem prestar atenção naquilo que está sendo falado. Essa é uma grande mentira, um grande engano de Satanás, quando ele coloca isso em nossa mente. Eu posso ser crente dentro da minha casa, eu não preciso ir à igreja. Irmãos, nós precisamos um do outro. Nós precisamos um dos outros. A palavra do Senhor lá em Atos vai dizer para nós que a igreja crescia, porque eles eram unânimes em oração e no partir do pão, na comunhão. Como que você parte o pão sozinho dentro da sua casa? Como que você tem comunhão sozinho dentro da sua casa? Nós precisamos uns dos outros. Se não fosse assim, o Senhor não deixaria-nos a igreja. Não fosse assim, cada um ia ser o que quisesse ser dentro da sua casa. Então eu digo a você, se esforce para estar junto com o corpo. O dia que você não pode vir, assista pela live. Mas o dia que você pode vir, venha participar com o corpo de Cristo. Irmãos, quantas vezes a gente chega desanimado, abatido, por coisas que acontecem no nosso dia a dia. Chegamos abalados aqui na igreja e às vezes um abraço cura. Às vezes uma palavra de uma pessoa chega e fala: Deus mandou te falar isso e era o que eu precisava ouvir. Às vezes uma oração que a pessoa faz por mim aqui na frente é o que me liberta naquele dia. E como eu vou fazer isso lá dentro da minha casa, sentada no meu sofá? Não deixe que essa mentira do engano de Satanás venha na sua mente, do desânimo, dizendo para você que você não precisa congregar, que você não precisa da igreja para ser crente. Mas que nós possamos estar limpando o nosso coração também do desânimo.
Eu quero dizer uma coisa para você, que quando um cristão não tem mais alegria de estar no templo, em comunhão com seus irmãos, adorando o Senhor, é porque é um sinal que alguma coisa muito errada está acontecendo com ele. Não com a igreja, mas com ele. Que nós precisamos estar juntos, nós precisamos sentir o nosso irmão, nós precisamos desse amor, nós precisamos dessa atmosfera de comunhão da igreja, que a igreja nos proporciona. Então nós precisamos limpar a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida, do desânimo, da frieza, e preparar a casa favorita de Deus, para que Ele esteja, habitar neste lugar conosco, habitar em nosso coração, para que o Senhor tenha prazer de estar conosco. O que nós temos feito com a casa de Deus, com o nosso coração, que nós temos feito, que sujeira temos acumulado em nosso coração. Quando nós lemos lá, o capítulo que nós lemos no início, de Lucas 15, o versículo 8, que fala para nós a palavra da dracma perdida, da história dessa mulher que após ela perder uma dessas 10 dracmas, ela acende a candeia, varre a casa e procura aquele valor que ela perdeu, e após achar, ela se alegra com os outros, chama suas vizinhas, as suas amigas e se alegra. Eu quero dizer para você que essa casa, o Senhor está dizendo para nós que essa casa é o nosso coração. A casa é o nosso coração, a nossa vida. A dracma perdida é tudo aquilo que se perdeu ao longo desse tempo. Tudo aquilo que você deixou a sujeira entulhar e você perdeu no meio da sujeira. Tudo aquilo que se perdeu ao longo da sua vida. Os seus sonhos, os seus talentos, a sua alegria, o amor, a paz, o bom ânimo. E você deixou que o pessimismo entrasse na sua vida, te tornando uma pessoa infeliz, sozinha, que sente solidão, que mesmo apesar de cercado da família e dos amigos, você sente estar sozinho sempre. O que se perdeu dentro do teu coração? O que se perdeu na tua casa? Que sujeira é essa que você precisa limpar do teu coração nessa noite, para que o Espírito Santo tenha prazer de estar, tenha prazer de habitar? E quando nós lemos ali que ela acendeu a luz, que ela acendeu a candeia, eu quero dizer para você que essa luz é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que vem iluminar toda a treva que existe em nossa vida, toda a treva que existe em nosso coração. Ela vem iluminar toda a escuridão. E vem trazer às claras o pecado que está em nosso coração. O pecado que está em nós. E às vezes você pode estar aí pensando, mas eu não tenho pecado. Já está pecando. Que a palavra do Senhor fala que aquele que diz que não tem pecado já se faz mentiroso. Todos os dias nós pecamos. E pecamos contra o Espírito Santo de Deus e pecamos contra o Senhor Jesus. Todas as vezes que eu não falo do amor dEle, todas as vezes que eu não pronuncio que eu sou serva do Senhor, todas as vezes que eu não adoro o nome dEle, todas as vezes que eu me envergonho de falar do seu amor, todas as vezes que eu faço isso, todas as vezes, eu estou pecando contra o Senhor. E estou sujando o lugar da habitação de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento.